Em tudo o que vivemos, existe uma verdade imutável. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Nada escapa ao seu olhar. Nenhum detalhe é pequeno demais para que ele não perceba. Ele conhece nossas lágrimas silenciosas, aquelas que ninguém vê, e também conhece as vitórias que celebramos no íntimo do coração. Ele sabe dos pensamentos que jamais ousamos compartilhar com alguém. Quando ele dirige os nossos passos, é sempre para o nosso bem maior, mesmo que, no momento, não consigamos compreender. Às vezes, a vida parece uma sucessão de curvas inesperadas, desvios que não planejamos e estradas que não pedimos para trilhar. Mas cada passo, cada respiração, cada manhã que se levanta diante de nós, faz parte de um plano que é maior do que tudo o que podemos imaginar. Antes de entrarmos profundamente nessa mensagem, quero te fazer um convite. Se você crê que Deus pode falar com você hoje, inscreva-se agora no canal, clique no botão de curtir e escreva nos comentários o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você, mencionando o seu nome diante do Senhor, porque aqui não apenas falamos de fé, nós intercedemos juntos. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa de um toque do céu. Não adie esse gesto. Pode ser que o simples ato de compartilhar transforme o dia, a vida e até o destino de alguém. O Salmo 37 nos lembra: o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Eu amo essa imagem. É como se Deus, ao nos ver caminhando, sorrisse diante de cada detalhe da nossa vida. Ele não apenas observa de longe, mas sustenta a nossa mão. Sustentar é mais do que segurar. É garantir que, mesmo quando nossos pés escorregam, não ficaremos no chão. É como uma criança que aprende a andar, mas está sempre com a mão firme do Pai, pronta para levantá-la. Essa palavra, ordenar, no original hebraico, tem o sentido de estabelecer, preparar, determinar. Isso quer dizer que Deus não apenas indica a direção, mas também decide o momento certo, o ritmo adequado e até os resultados de cada decisão. É por isso que, antes de qualquer passo importante, seja um casamento, um negócio, uma mudança de cidade, devemos parar e pedir: Senhor, ordena os meus passos. Não me deixe escolher fora da tua vontade. Eu me lembro da história de Samuel, um jovem que cresceu ouvindo falar sobre Deus, mas que nunca havia experimentado a verdadeira entrega. Ele trabalhava como motorista de aplicativo, sempre correndo de um lado para o outro, tentando fazer mais corridas, ganhar mais dinheiro e realizar os sonhos que tinha para sua família. Ele acreditava que quanto mais dirigisse, mais próximo estaria da felicidade. Mas, em um intervalo de poucas semanas, tudo desmoronou. O carro quebrou de forma grave, a conta bancária ficou zerada e, para piorar, recebeu a notícia de que seu filho precisaria de uma cirurgia cara. A pressão era sufocante. Certa noite, sozinho no carro estacionado, em frente de casa, ele encostou a cabeça no volante e começou a chorar. Não eram lágrimas comuns. Era o tipo de choro que vem do fundo da alma, carregado de cansaço e desespero. Ali, pela primeira vez, Samuel orou de verdade: Deus, eu não sei mais o que fazer. Se depender de mim, eu não saio desse buraco. Por favor, dirige os meus passos. Essa oração, tão simples e sincera, mudou tudo. No dia seguinte, uma amiga de infância que ele não via há anos ligou para oferecer ajuda. Uma oficina. Aceitou parcelar o conserto do carro. Uma ONG local lançou uma campanha para arrecadar o valor da cirurgia. As coisas não se resolveram da noite para o dia, mas Samuel percebeu algo. Quando ele tentou controlar tudo sozinho, afundou. Quando entregou a Deus, ele começou a alinhar cada detalhe. Samuel entendeu que confiar em Deus não é ficar parado, é continuar caminhando com a certeza de que Ele segura o volante da estrada. A Bíblia nos diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Mateus 10:30. Isso significa que não existe acaso para quem vive em entrega. Jó, em meio à dor e perda, declarou que Deus conhece todos os seus passos. Essa consciência muda tudo. Quando entendemos que cada movimento nosso é visto pelo Criador, passamos a viver com mais coragem e menos medo. Talvez você que está ouvindo agora esteja tentando entender por que certas portas se fecharam. Você orou, jejuou, fez tudo certo e ainda assim não aconteceu como esperava. Quero te dizer algo. Às vezes,
O não de Deus é tão amoroso quanto o sim. Pode ser que ele esteja te protegendo de algo que você não vê. Isaías 55:8 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ele vê o que está lá na frente, além da curva que você ainda não chegou. Se essa mensagem está falando com você, quero que pare por alguns segundos agora, feche os olhos e diga: Senhor, eu me rendo. Ordena os meus passos. Depois, escreva nos comentários qual área da sua vida você quer entregar a Deus hoje. Isso não é apenas para engajamento. É um ato público de fé. Nós vamos orar pelo que você escrever. E creio que Deus responderá no tempo certo. A vida é como um mapa com milhares de rotas possíveis. Algumas parecem curtas e sedutoras, mas terminam em becos sem saída. Outras são longas e cansativas, mas levam a destinos seguros. É por isso que precisamos da direção divina. Ele é o único que já viu o final da estrada. Jeremias 29:11. É claro, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa promessa não é poesia bonita, é verdade viva. Outro testemunho poderoso é o de Luciana. Ela sempre sonhou em abrir uma confeitaria. Tinha talento, paixão e um dom para transformar farinha, açúcar e ovos em obras de arte. Mas cada tentativa de negócio terminava em dívidas. Endividada e sem apoio, começou a sentir que Deus havia se esquecido dela. Um dia, lendo Provérbios 16:9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ela tomou uma decisão. Não daria mais um passo sem consultar a Deus. Passou meses orando e pedindo direção. Então, surgiu um convite para trabalhar em uma padaria local. Não era o que ela tinha imaginado, mas decidiu aceitar. Ali, aprendeu novas técnicas, fez amizades e conheceu fornecedores que, anos depois, seriam a base para finalmente abrir sua confeitaria. Agora, no tempo certo. Hoje, Luciana olha para trás e entende que Deus estava construindo os degraus para que ela subisse sem cair. Deixar Deus ordenar nossos passos exige humildade. É admitir que não temos todas as respostas. É pedir a Ele que não apenas abençoe nossos planos, mas que nos mostre quais planos devemos ter. Mesmo quando o caminho parece incerto, podemos confiar. O Salmo 23 nos assegura: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Muitas vezes, pensamos que confiar em Deus é algo que se faz apenas nos grandes momentos da vida, quando vamos casar, trocar de emprego ou mudar de cidade. Mas a verdade é que Ele deseja participar também dos pequenos passos, aqueles que para nós parecem irrelevantes, mas que para Ele fazem toda a diferença. Um sim ou não, num momento aparentemente simples, pode mudar toda a nossa trajetória. É como uma bússola. Um pequeno desvio agora, no início da caminhada, pode nos levar para um destino completamente diferente no futuro. Eu me lembro de uma conversa que tive com um homem chamado Roberto. Ele havia acabado de se aposentar e estava indeciso sobre o que fazer com o tempo livre. Sua ideia inicial era mudar para uma cidade litorânea e viver uma vida tranquila, pescando e cuidando de um pequeno jardim. Mas algo no coração dele dizia para esperar. Roberto, que sempre foi um homem prático, decidiu fazer algo que nunca tinha feito: orar, pedindo que Deus dirigisse seus passos. Durante 3 meses ele permaneceu em oração, pedindo um sinal claro. Um dia, enquanto conversava com um amigo, ouviu falar de um projeto social que precisava de voluntários para ensinar matemática a jovens carentes. Sem pensar muito, ele se ofereceu. Esse sim mudou não só a vida dele, mas também a de centenas de adolescentes. Roberto encontrou um novo propósito e descobriu que Deus havia preparado aquele trabalho muito antes de ele imaginar. Isso me lembra Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Veja que o versículo diz: todos os teus caminhos, não apenas os mais importantes. Isso inclui desde a escolha de um curso até como reagimos diante de um comentário ofensivo no trabalho. É nessa entrega diária que experimentamos a verdadeira paz.
Talvez hoje você esteja enfrentando um caminho que não planejou. Pode ser uma crise no casamento, um diagnóstico difícil, uma perda inesperada, ou até uma oportunidade que parece boa demais para ser verdade, mas que te deixa inseguro. Quero te encorajar a fazer uma pausa. Respire fundo e pergunte a Deus: esse passo é teu ou é meu? Não há vergonha em esperar. Esperar no Senhor não é perder tempo, é investir no tempo certo. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Lembro-me de outra história, desta vez de Carla, uma jovem enfermeira. Ela havia recebido 2 propostas de emprego, uma em um hospital renomado da capital e outra em uma pequena clínica de uma cidade do interior. Aos olhos humanos, a escolha parecia óbvia. O hospital oferecia mais dinheiro, prestígio e benefícios. Mas Carla decidiu orar. Durante semanas, ela pedia a Deus que mostrasse qual porta deveria entrar. Num domingo, enquanto ajudava na igreja, ouviu um missionário falar sobre a carência de profissionais de saúde em regiões mais afastadas. Seu coração ardeu. Entendeu então que a proposta da pequena clínica era a resposta. Ela aceitou o trabalho no interior e ali não só exerceu a profissão, mas também foi instrumento de Deus para levar conforto e fé a famílias inteiras. Hoje, Carla diz que nunca se arrependeu, pois descobriu que o sentido da vida não está no tamanho do salário, mas no tamanho do propósito. Quando entregamos o controle a Deus, muitas vezes Ele nos leva para lugares que nunca pensamos em ir. E no caminho, Ele também nos ensina a lidar com o inesperado. Pense nos discípulos de Jesus. Eles largaram tudo para segui-lo, e mesmo assim, enfrentaram tempestades, perseguições e dúvidas. Mas cada passo que deram com ele foi cheio de significado. Jesus mesmo disse em João 13:7, o que eu faço agora, você não entende, mas depois entenderá. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja dizendo para você hoje. Você não entende agora, mas depois entenderá. Pode ser que a dor que você sente agora seja o terreno onde Ele vai plantar algo novo. Pode ser que a espera que parece interminável esteja moldando a paciência que você vai precisar para o próximo capítulo da sua vida.